Este espaço está aberto hoje na semana em que Câmara Federal e Senado retomam os trabalhos e vamos discutir quais as prioridades do semestre no Congresso Nacional, em especial na Câmara Federal. Para isso, convidamos dois líderes, um que representa a oposição, outro representando o governo. O líder do PSDB, deputado Antônio Carlos Panuzio, de São Paulo, e o líder do PT, o deputado Luiz Sérgio de Oliveira, do Rio de Janeiro. Deputado Panuzio, para seu partido, quais são as prioridades neste semestre? Eu entendo que todos nós temos aí um compromisso de terminar o que foi iniciado no semestre passado. E aí o pacote de leis destinados a melhorar as condições de segurança pública estão aí a pedir uma definição, uma conclusão. E tem muita coisa para ser votada. Porque de repente parece que se parou de falar em segurança pública. Exatamente, mas nós temos muita coisa a melhorar, tanto na lei de processual penal, no Código Penal e na lei de execuções penais. Nós temos que levar adiante algumas das reformas estruturais, entre as quais eu colocaria a reforma trabalhista, que o governo ameaçou fazer, mas depois perdeu o interesse. Eu acho que isso é muito importante, porque isso está ligado à perspectiva de maior ou menor crescimento da economia brasileira. Nós iniciamos uma reforma política que se perdeu nos descaminhos das emendas aglutinativas substitutivas que foram feitas, mas é preciso que não paremos por conta disso. É preciso que tenhamos ousadia de pensar grande. Pensar grande é fazer, inclusive, alterações constitucionais para que tenhamos uma legislação eleitoral e uma legislação partidária efetivamente à altura daquilo que o brasileiro merece hoje. Não esse arremedo que estão tentando fazer agora. E nós temos que fazer reformas estruturais. Pensar que nós podemos almejar ter um crescimento acentuado na economia do país sem fazer as grandes reformas estruturais é realmente devagar. Eu observei que, para a alegria dos contribuintes, o senhor não mencionou CPMF como prioridade? Não, a CPMF está sendo prioridade para o governo, que aliás eu fico perplexo quando eu constato que o presidente Lula dá declarações dizendo que, no que se refere à questão tributária, o governo tem interesse apenas em duas coisas, CPMF e a DRU. Me parece que isso é focalizar a perspectiva de arrecadação. Não se pensa em filosofia do sistema tributário, um sistema mais justo e, sobretudo, não se pensa em como desonerar o setor produtivo brasileiro, que hoje vem sendo asfixiado por essa excessiva carga tributária, que não vou dizer que nasceu no governo Lula, mas particularmente as contribuições, essas têm crescido exponencialmente, particularmente agora no governo Lula. Eu queria fazer uma pergunta que também é uma crítica ao Legislativo. Depois da morte do menino João Hélio, arrastado pelas ruas do Rio, falou-se muito em segurança pública. Aí parou-se de falar. Está se esperando outra tragédia, assim como aconteceu com o avião da Gol, que se falou muito, depois parou-se de falar, depois veio outra tragédia. Parece que só com tragédias o Legislativo se movimenta. Eu entendo que efetivamente a opinião pública ela tem impacto sobre as casas legislativas, particularmente sobre a Câmara dos Deputados. Mas eu aqui concordo com você, nós não podemos ficar à mercê dos acontecimentos e das pressões de opinião pública para que tomemos as iniciativas no âmbito legal. Este é um problema. Mas o que acontece hoje com o Parlamento de uma maneira geral? O Parlamento é pautado quase que exclusivamente pelo Executivo. Nós criamos um monstro, o Constituinte criou um monstro, e até hoje não se aprendeu como tratar adequadamente com esse Instituto, o Instituto da Medida Provisória. É preciso que a gente tenha coragem e a coragem tem que partir agora do Congresso. Na verdade, o que precisa é que o Parlamento acorde para essa questão da medida provisória, chegar a dizer basta, para um pouco. Quando for efetivamente relevante e urgente, nós poderemos tratar desse tema, desde que ele esteja elencado no âmbito daquelas situações em que pode se resolver por medida provisória. Mas, infelizmente, o Parlamento vem fugindo a essa responsabilidade. Essa é uma culpa que cabe a nós. Nós, das oposições, denunciamos isso o tempo todo,
com a inconstitucionalidade das medidas provisórias apresentadas, mas não conseguimos ainda eco nessas colocações. Eu só quero ponderar com uma coisa, para mostrar o absurdo que está sendo essa questão de medida provisória. O governo Lula, ainda no semestre passado, tendo a pauta trancada por um excesso de medidas provisórias e tendo a intenção de votar uma matéria diferente, ele editou medida provisória. Veja, essa aberração chegou a acontecer 2 vezes. Editou medida provisória, revogando medida provisória editada anteriormente para liberar a pauta para votar a matéria de seu interesse. Então, onde é que fica a questão da relevância, da urgência, da imprevisibilidade? Outra grande questão mencionada por ambos, a reforma política. Que muitas vezes a gente está imaginando que estão fazendo apenas um remendo eleitoral e não uma reforma política. Por causa dos interesses envolvidos que não são altruístas. Mas, na verdade, o que aconteceu nesta etapa que nós tratamos até agora, o recesso, com relação à reforma política, foi isso. Porque se partiu, primeiro, de uma premissa, de um estudo feito por uma comissão especial na legislatura anterior, e que havia concluído que nas eleições proporcionais se adotaria ou se proporia, se queria colocado para casa para votar, a questão do voto de lista. O voto de lista é um conceito filosófico, respeitável, existente em outros países. Mas aí, na altura do debate, nesta nova legislatura, com metade da casa renovada, circunstâncias diferentes vividas, percebeu-se que não teria o apoio. E aqui eu faço uma crítica aqui à base governista. A base governista, inclusive, me perdoe o Luiz, mas o PT apoiou essa tese, se emendou o projeto original, o 1210, se fez aquela emenda substitutiva, aglutinativa, e que criou um transgênico de projeto de lei, um monstrengo. Na verdade, não se caminhou na direção de uma mudança positiva. Por quê? Porque as mudanças mais ousadas implicariam necessariamente em proposta de emenda constitucional. Ora, qual é o problema? Nós temos a competência, juridicamente, como constituinte derivado, de promover alterações na Constituição. Não há cláusula pétrea. Nós temos que ter ousadia para fazer isso. Eu queria pegar a partir daí, se me permite, Alexandre. Realmente, o ex-deputado Luiz Nunes Ferreira... Filho, exatamente, filho. E ele fez essa proposta, e essa proposta foi aprovada na comissão especial. Mas, como eu disse, na legislatura anterior, com uma outra composição de Congresso, e que, por um erro que todo mundo cometeu, todas as líderes cometeram, inclusive a direção da casa, nós partimos da premissa que o pensamento médio no Congresso era o mesmo da legislatura anterior. E não é. Esse é um ponto que levou depois aquelas distorções em se criar. Aí sim, que eu discordo radicalmente, financiamento público para candidatura majoritária e financiamento privado para candidaturas proporcionais. Me parece que aí é fazer um hibridismo exagerado que escancara as portas e janelas para a corrupção. Agora, senhores líderes, nós não podemos concordar com isso. Como é que se faz uma discussão de lei eleitoral ou reforma política, deixando de lado, conseguindo deixar de lado os interesses pessoais dos políticos, dos partidos, e pondo em primeiro lugar o interesse do eleitor, do contribuinte, para que isso seja realmente feito? Nesse semestre, há CPIs que, de certa forma, não vou dizer que paralisam, mas tornam mais lento o trabalho legislativo. Agora, essa CPI do apagão aéreo cria um novo alento com essa tragédia de São Paulo. Será que vai haver tempo, vai haver condições de discutir grandes temas a par de investigações que a Câmara estiver fazendo? Eu entendo que sim, até por conta de que, particularmente essa CPI do apagão aéreo, pela qual nós lutamos tanto, precisamos recorrer ao Supremo para que ela pudesse ser instalada, ela vem ocupando uma representação mínima de indicados por partidos dentro da Câmara dos Deputados. Ela não interfere diretamente no andamento dos trabalhos, mas está faltando ao Congresso Nacional, nas suas duas casas, e particularmente à Câmara dos Deputados, coragem para assumir essa linha.
Não ficar apenas nessa história de seguir aquilo que o Executivo manda. Muito obrigado, deputado Luiz Sérgio, muito obrigado, deputado Panuzzi. Nosso tempo já se esgotou, mas foi suficiente para debatermos essas questões importantes de interesse do povo neste semestre na Câmara Federal. O Espaço Aberto volta na próxima semana com outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.